pessoal! Para quem não me conhece, sou a professora Érica Leal. Esta aula é mais uma da sequência das videoaulas que tem como objetivo auxiliar o aluno na compreensão dos temas discutidos em nossas disciplinas e que estão disponíveis em meu site. Para localizar o meu site, basta você clicar no link disponível na descrição deste vídeo ou acessá-lo usando este QR Code. No meu site, você vai encontrar o meu e-mail e os materiais das disciplinas que iremos trabalhar. Boa aula! Então, de volta aqui agora, resolução de exercícios de técnicas de análise de investimento. Então, foram dadas as seguintes informações. Uma empresa estuda fazer um investimento de R$20.000, que vai trazer uma redução de custo anual de R$7.500, a uma taxa de juros de 15% ao ano, pede-se para avaliar a viabilidade. Então, a pergunta é avaliar a viabilidade. Bom, para eu poder avaliar a viabilidade disso, eu posso usar aqui tanto o VPL quanto o Payback. Só que nesse caso, ele não me informou qual seria o Payback que ele aceitaria. Né, quantos anos, em média, ele gostaria de recuperar os 20 mil que ele investiu. Então, não tem um parâmetro muito claro para eu dizer... Ele fala que essa reforma dessa máquina vai dar 5 anos. Ah, sim, um N igual a 5 anos. Essa é muito excelente, essa informação ela é precisa. Obrigada, Bianca. Então, esses 7.500 aqui de redução de custo será verificada por um período de 5 anos. Eu não tenho como eu falei para vocês, dizer a questão comparatória de payback, porque não foi me informado qual é o tempo que ele gostaria de recuperar o que ele investiu. Então, na ausência dessa informação, eu vou avaliar a viabilidade usando a técnica de VPL. Usando essa técnica aqui do VPL, eu preciso saber o seguinte: se o VPL for maior que 0, eu aceito, eu recomendo o projeto. Né? Lembrando que vocês são engenheiros de produção, futuros engenheiros. E meus futuros engenheiros vão recomendar ou não para as empresas ou vão tomar as decisões em suas empresas. Então, depende em que situação você vai estar. Se você vai estar na situação do empresário ou se você vai estar na situação de ofertando a sua consultoria. Então, vamos lá. Como é que eu faço isso, né? Primeira coisa, eu vou construir meu fluxo. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Eu preciso partir do período. Então, foi feito aqui. Então, N, aqui, investimento, menos 20 mil. E agora aqui, receitas. A expectativa de receita, se uma redução de custo, ela é interpretada como uma entrada de caixa para o empresário. Então, essa receita, essa redução de custo, ela representa uma receita aqui. Então, nesse caso, eu vou ter, né, anos 1, vou fazer minha tabelinha. Não deixe de fazer sempre a minha tabelinha para ser o meu guia aqui, né? Então, tem que estar bem certinho aqui e aqui. Opa, não preciso dessa. Tem 3 informações. Então, no ano 1, 7.500. Quem está trabalhando com Excel aí, só puxar a abinha e ir até o final, né? 7.500. 7.500. 7.500. Bom, em Excel, rapidamente, é igual a VPL. A taxa, eu pego aqui, ó, 0,15. O período, aqui eu pego todo o fluxo aqui, né? Então, vamos chamar isso aqui de... para aqui, ficaria... Nesse caso aqui, é A1 a A5, né? E aqui ficaria o fechado, parênteses,
E aí eu coloco menos 20 mil. Quem tá com Excel aí, acha para mim o valor. Quanto deu isso? Parou no quadro? Tá? Vocês estão conseguindo ver a aula? Estão conseguindo? Dá pra ver sim, professor. Ah, tá, porque você colocou parou no quadro, eu não... Ah, no 4, parou no 4 ali. É outra coisa. Então, aqui acho que deu 5.146. Confira aí se deu esse valor. 5.141,16. Isso. Agora, nem sempre eu vou estar com o Excel na mão para poder fazer isso, né? Então, eu vou fazer isso aqui na mão. Então, provavelmente, se você tiver numa prova, fazendo um exame, e o exame te peça para fazer isso sem calculadora, ele vai dar o fator de desconto dessa série. E aí a gente faz aqui, né? Então, fazendo na mão, VPL é igual a menos 20 mil mais 7.500, que multiplica 1,15 elevado a 5 menos 1, 1,15 elevado a 5 vezes 0,15. Então, esse valor aqui tem que dar exatamente isso aqui, 5.141,16. Se você estiver fazendo uma prova, provavelmente sem calculadora, ele vai te dar esse valor aqui, tá? E aí você vai multiplicar por 7.500, diminuir dos 20 mil e achar aproximadamente esse valor. Dúvidas aí, pessoal? Tranquilo? Ok, tá joia. Só tô conversando com Bianca aqui. Bianca e Gustavo. Júlia, tá ok, tá joia. Agora vamos para a questão número 5. Vamos lá, essa foi a número 4. Vamos fazer a número 5 agora. Então, a número 5, ele pede para a gente usar o método payback. Então, a 5 é sobre o método, questão número 5 da lista, método payback. Bom, ele coloca 2 projetos de investimento no período de 1 a 8, né? Bota o projeto A e bota o projeto B e pede para a gente comparar. Então, o A, o investimento é menos 12 mil e o B é menos 15 mil. Agora, os valores aqui das expectativas de entrada de caixa. 1.500 e 9.500. Depois, 2.500 e 3.500. Confira aí, gente, se eu não estou errada. Depois, 8.000 e 1.000. Bom, vamos até aqui, porque essas outras informações aqui, elas não vão alterar a minha solução. Aí ele diz o seguinte: considerando que o critério de decisão será o tempo de recuperação do capital investido e que o empresário, ele somente aceita projetos que apresentem payback simples, mais fácil, não preciso mexer com a taxa de juros aqui, ele nem me deu essa informação, né? Payback simples, menor ou igual a 5 anos. Verificar se as alternativas viáveis sobre esse ponto de vista, se as alternativas são viáveis, né?
Então, considerando que ele aceita aqui, ele aceita um payback aqui pelo menos igual a 5 anos. Agora ele pede para eu avaliar se as alternativas são viáveis. Olha para mim aqui, payback simples, respondam. É viável ou não é viável? As duas alternativas, o que vocês acham? Ah não, 14, ainda tem mais um aqui, eu preciso de mais 1.000 aqui. O projeto recupera mais rápido, tá? Bianca, o projeto A recupera mais rápido? Projeto A, não, vamos lá. Primeira pergunta que é feita para vocês. Os dois projetos, eles são viáveis sobre o ponto de vista que foi solicitado, que foi perguntado pelo... Sim, porque os dois voltam antes de 5 anos. Os dois antes de 5 anos. Muito bem. Então, esse aqui recupera em 3, né? No primeiro, no segundo, no terceiro. Então, ele bate aqui em 3 anos. Ele fechou, né? Esse aqui recupera rapidamente aqui, ó. 9.500, 3.500, 1.000. Aqui eu consigo 12, né? 9... não, peraí. 9, 3, 13. Esse aqui também bate, ó. O B também não bate, não? Não, 14, não. Aqui dá 13, 14, 15. Então, eu preciso aqui de 4 anos, entre 3 e 4. Na verdade, eu preciso de 4 anos mesmo. Aqui eu preciso de 3 anos. Então, é bem rápida aí a avaliação, né? Então, os dois são viáveis. A resposta, os dois são viáveis. Os dois são viáveis, porque os dois se recuperam antes de 5 anos. Ok. E aí, a pergunta é a mais atrativa. A mais atrativa aqui é a minha alternativa A, que eu recupero totalmente em 3 anos. Mas esse exercício, ele é um exercício que, do ponto de vista teórico, a resposta é muito rápida. Mas do ponto de vista da análise, eu acho que ele merece ser um pouquinho mais estudado. Por quê? Olha só, esse aqui, ele recupera muito pouco aqui no ano 1, muito pouco no ano 2, e ele vai lá para o ano 3 recuperar mais. Se eu colocar uma taxa de juros aqui, esse B aqui fica muito melhor do que A. Por quê? Se eu inserir uma taxa de juros, o meu 9.500 aqui, esse volume maior aqui, está sendo disponibilizado muito mais rápido para mim do que aqui no projeto A. Então, quando eu tenho duas alternativas de investimento muito próximas para eu poder avaliar, do ponto de vista objetivo, a resposta, vocês não estão errados, vocês estão corretos. Ó, professora, em 3 anos matou, já pagou. Esse aqui, não, porque esse aqui em 3 anos eu tenho 14, ainda preciso mais um pouquinho, 4. Só que do ponto de vista prático que eu quero chamar a atenção de vocês. O ponto de vista prático aqui ele é muito interessante, porque você está tendo um retorno muito maior em volume de recursos no B mais rapidamente que no A. Vocês conseguem captar isso aqui facilmente? Aqui? Então, quando você for tomar a decisão do ponto de vista real, você realmente pensa mais um pouquinho e não tenha dúvidas de usar a taxa de juros para poder fazer a avaliação. Ok? Entenderam aí? Ok, Bianca. Sim. Então, vamos para a questão número 6. Vamos agora.
Vamos agora para a questão número 6. Considere as alternativas a seguir, né? E marque V quando verdadeiro e F como quando falso. O valor presente de um fluxo de caixa indica a diferença entre o valor atual das quantias futuras e o investimento inicial? Ok, é a própria definição de VPL, então verdadeira. Um valor presente líquido positivo significa que as quantias futuras, descontadas a taxa mínima de atratividade, superam o investimento inicial necessário, o que não necessariamente implica dizer que a alternativa proposta é atrativa. Falso. VPL positivo, né? Propostas atrativas, aceitáveis. Um valor presente líquido negativo significa que está investindo mais do que se irá obter, ok? O que é evidentemente indesejável, ok, correto. Em outras palavras, a mesma quantia, se fosse investida a taxa de atratividade, renderia mais do que no projeto em questão? Ok, verdadeira. A avaliação da rentabilidade de uma proposta de investimento é feita pela taxa de juros, que torna equivalente o investimento inicial ao fluxo de caixa subsequente. Esta taxa de juros é chamada taxa interna de retorno, exatamente a definição da TI. Então, verdadeira. Ok?